Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é o nosso primeiro vídeo do ano de 2023. Bom, esse vídeo, o tema dessa mensagem que a gente vai conversar hoje, ele surgiu de uma oração que eu tinha pedido para o Senhor me dar uma palavra para o ano de 2023, né? Eu não queria que começasse mais um ano, mas eu queria que o Senhor falasse algo comigo. E bom, o Senhor respondeu. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica, tema do vídeo de hoje vai ser Isaías capítulo 6. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Bom, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é morte. Bom, aqui o profeta Isaías, ele começa esse capítulo frisando que era no ano da morte do rei Uzias. Mas, para a gente começar entendendo a morte, o que eu quero dizer aqui, a gente tem que entender quem foi o rei Uzias. Bom, o rei Uzias, ele foi um bom rei para Israel. Ele era um rei perito, assim, em obras, ele buscava o Senhor. E esse rei, ele também acabou cometendo alguns erros. O erro, assim, que levou a queda dele, né, a desordem na vida dele, foi a soberba. Porque ele começou a dar tão certo na vida dele, então ele começou a trabalhar com tantas coisas e tudo para ele fluía muito bem, porque ele buscava o Senhor. Mas teve um período da vida dele que ele se ensoberbeceu. E o que aconteceu? Ele entrou no templo do Senhor e quis queimar incenso. Só que essa tarefa de queimar incenso era apenas para os sacerdotes. E aí os sacerdotes entraram após ele e falou assim: olha, você não pode queimar incenso porque você não é sacerdote. Essa tarefa não compete a você. Em vez dele aproveitar essa oportunidade para ele se arrepender do que ele tinha feito, ele se indignou. Só que na hora que ele se indignou, a lepra dele saiu na testa. Então a consequência do pecado dele, a consequência do pecado do rei Uzias foi ele ser leproso, né? Então ele não pôde mais ficar como rei no meio do povo, ele teve que ficar numa casa separada para que ele realmente pudesse ali terminar o resto da vida dele leproso, né? E aí o filho dele assume, né, o lugar dele como rei, então assume o lugar dele nas decisões que tinha que tomar, ficar entre o povo, né? Então o filho dele assume esse lugar e ele ficou recluso nessa casa. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto morte é o que precisa morrer nas nossas vidas para que o nosso ano de 2023 seja verdadeiramente um ano novo. O que precisa morrer em nossas vidas? É algum vício? É algum hábito? É algum costume? É alguma coisa que a gente anda fazendo que desagrada o Senhor? Bom, que a gente realmente venha examinar os nossos hábitos, os nossos costumes e realmente a gente venha sondar os nossos corações, né? Para pensar o que tem que morrer em nós para que esse ano realmente seja um ano novo, né? E uma coisa que eu fico até pensando nisso tudo. Esse rei, como eu falei, o que fez ele cair foi a soberba. Então o que precisava morrer, aqui no caso, foi a soberba. Para pensar, se uma pessoa é soberba, ela vai se achar autossuficiente. E daqui a pouco ela vai começar a se achar tão autossuficiente que até com Deus ela vai se achar muito boa. E isso não é bom, porque todos nós somos carentes da presença de Deus, todos nós somos carentes da graça de Deus. Não dá pra gente se achar muito bom, muito autossuficiente, porque a gente não é assim. A nossa natureza humana, carnal, ela é pecaminosa, ela é diabólica, porque ela é caída. Desde que Adão e Eva eles comeram fruta, ela é uma natureza caída. Então não dá pra gente achar que a gente é autossuficiente, que a gente é muito bom. A gente precisa da graça todos os dias. Então o que eu quero deixar aqui frisado, o que precisa morrer em nossas vidas para que realmente a gente venha ter um ano novo? É as nossas vontades? É os nossos desejos? Então isso vale pra gente se examinar. Bom, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é soberania. Bom, a gente vai continuar relendo o versículo 1º desse livro de Isaías, né, no capítulo 6, para a gente entender melhor o que significa isso. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Bom, esse alto e sublime aqui mostra a soberania de Deus. Mesmo a gente vivendo algo que a gente possa pensar, ai, mas como que Deus vai estar no controle? Eu estou vivendo isso, como que Deus pode estar no controle numa coisa dessas? Mas Deus está no controle. Sabe, mesmo a gente passando por períodos turbulentos de tempestade, Deus está no controle sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo em meio às piores dificuldades e circunstâncias que nós possamos passar, Deus sempre vai estar no controle. É só a gente lembrar, né, daquela passagem quando estava uma tempestade, os discípulos no barco, no meio do mar. E Jesus ali, ele aparece andando sobre as águas, numa tempestade. Então para pensar. Em meio a toda aquela tempestade, todo aquele desespero, imagina os 12 discípulos ali dentro daquele barco, mas o Senhor Jesus aparece, e ali a gente sabe que é na madrugada que isso acontece nesse episódio. O Senhor Jesus aparece andando sobre as águas, ou seja, ele estava acima de todas as circunstâncias que se possam passar, né? Então a gente vê como o Senhor é soberano sobre todas as coisas que a gente possa viver. O Senhor está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente sabe que mesmo que coisas que a gente até não queira que aconteçam, possam acontecer com a gente, Deus está no controle de todas as coisas. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é grandiosidade. Bom, a gente vê isso, né, também no final do versículo 1 desse capítulo 6. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui a gente vê como o Senhor, ele é tão grande que só as abas das vestes dele já enchiam o templo. Se a gente pensar no tamanho do templo, a gente vê como o templo devia ser enorme, o templo devia ser algo grandioso, né? Porque a gente vê como que foi construído, né? A Bíblia fala da construção do templo e a gente vê, a gente imagina o tamanho dele, né? Quão imenso seria. Mas a gente vê que apenas a aba do manto do Senhor, apenas a aba das vestes do Senhor foi capaz de encher aquele templo. Então a gente pensa, se Deus é tão grande que só a aba da veste dele é capaz de encher o templo, o que é impossível para ele fazer? Olha o tamanho desse Deus que somente as abas das vestes dele já foi capaz de encher o templo. Então o que a gente realmente vem a pensar é que tamanho a gente está falando para o nosso Deus. Será que a gente está colocando um tamanho pequeno para Deus? Será que a gente está querendo diminuir o tamanho de Deus? Nós não podemos fazer isso. Nós devemos sempre pensar, o Senhor é grandioso, a minha vida está nas mãos de Deus. E como diz o versículo, a aba de suas vestes enchiam o templo, ou seja, Deus é tão grandioso que somente a barra da roupa dele é capaz de encher a nossa vida, de encher a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sabe? Então que realmente a gente não venha esquecer desse tamanho grandioso de Deus, mas que a gente sempre venha pôr ele no centro de toda a nossa vida. Bom, o quarto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é servos. Agora a gente vai continuar relendo, né? A gente vai ir para o versículo 2 para a gente entender o que esse ponto significa. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês é: os anjos, eles também são servos do Senhor. Assim como nós somos, os anjos também são. Tem até um versículo que explica muito isso, né? Que diz que os anjos, eles são ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós. Então Deus manda os anjos dele para nos servir, de certo modo. Mas a principal função dos anjos não é nos servir, é servir a Deus, é adorar a Deus. Ou seja, eles são servos de Deus, né? Que Deus pode mandar eles a nosso favor também. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que realmente tanto nós, tanto os anjos somos chamados para adorar a Deus. Sabe, nós somos servos do Senhor também. Então, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente viva? Quais são os pensamentos que o Senhor quer que a gente tenha? Quais são as atitudes que o Senhor quer que a gente tenha? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O Senhor sempre vai ser soberano. Ele não vai precisar de alguém, né, para fazer a obra dele. Ele pode fazer sozinho, mas ele quer que nós participemos.
Se a gente é servo do Senhor, o que o Senhor quer para nossas vidas? Se nem a gente sabe, a gente deve pedir para o Senhor revelar para nós o que o Senhor deseja de nós. O quinto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a adoração. E a gente vai continuar lendo os próximos versículos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A gente vê esses mesmos serafins, né, os mesmos anjos que a gente já tinha falado antes, eles estão clamando, cantando para o Senhor, Santo, 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 eles estão adorando o Senhor. E essa adoração, ela é baseada naquilo que o Senhor é. A gente vê que essa adoração não é baseada no interesse, a gente vê que essa adoração não é baseada em palavras vazias. Não, essa adoração ela é baseada na natureza de Deus, no caráter de Deus, porque Deus é santo. Então esses anjos, eles vão adorar a Deus com o próprio caráter de Deus, eles vão falar sobre Deus, né? Então, tanto nós como os anjos compartilhamos uma mesma função em comum, adorar a Deus. Essa é a nossa função também e a função dos anjos. A adoração é imprescindível para viver uma vida com Cristo, sabe? E o que eu quero chamar até a atenção de vocês esse ano, que a adoração realmente ela venha fazer parte da nossa vida, ela venha fazer parte dos nossos cultos, ela venha fazer parte da nossa família, ela venha fazer parte da nossa casa. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos chamando a atenção dele, nós estamos chamando a presença dele para as nossas vidas. Então que realmente a gente venha adorar o Senhor com tudo que é em nós. Bom, o sexto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é reconhecendo as nossas misérias, né? Então a gente vai continuar relendo os próximos versículos. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Bom, quando a gente tem realmente o contato com o Senhor, quando a gente tem o contato verdadeiro com Cristo, com a presença de Deus, a gente vê, a gente reconhece quão miserável, quão pequeno nós somos, quão pecaminoso nós somos, né? Isso me faz até lembrar também de uma parábola que Jesus conta sobre um fariseu e um publicano, que eles vão orar. E aí o fariseu, ele chega se justificando para Deus e falando o quão bom ele era, né? Então ele fala todas as qualidades, tudo aquilo que ele ia estar fazendo. Mas, em compensação, o publicano, ele fala, né? Ele nem ousa olhar para os céus, porque ele fala: Senhor, seja misericordioso, né? Seja compassivo comigo, que sou um pecador. E a gente vê essa atitude aqui em Isaías. Isaías reconhece que ele não era bom o suficiente. Isaías reconhece que ele não era perfeito o suficiente. Pelo contrário, o único perfeito era Deus. Então que a gente vê até essa atitude, né? Essa atitude de realmente de reconhecer quem nós somos e quem Deus é, sabe? Quando contemplamos a Deus, vemos ao mesmo tempo quão miserável somos e quão miserável o meio em que habitamos e estamos em contato. Assim como Isaías, que teve essa experiência e foi realmente um divisor de águas na vida dele, né? Eu imagino que depois dessa experiência, Isaías tenha pensado: nossa, Deus está comigo, né? Deus é real, porque olha só o que ele fez por mim, olha só o que ele está fazendo. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a solução. Cura, libertação, a cura e libertação ela está englobada nesse ponto da solução. Aqui a gente vai ler o versículo 6 e o versículo 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aqui a gente vê a solução, né? O próprio serafim, ele traz essa tenaz, ele traz essa brasa, né, para Isaías. E aquele serafim trouxe cura definitiva para Isaías, a resposta para o reconhecimento da sua miséria. Quando clamamos a Deus com sinceridade, ele vem com solução, ele vem com socorro sobre as nossas vidas. Nem sempre é algo agradável de se ouvir, é algo aprazível aos nossos ouvidos. Mas Deus sabe o melhor para nós. Então, se Deus está dando a solução, que nós venhamos praticar. Né? Se Deus está dando a solução para aquilo que a gente está procurando dele, está buscando, que a gente venha ser sensível, né? O próximo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é fogo santo. Aqui a gente viu
que o anjo ele não trouxe pétalas de rosas para Isaías, ele não trouxe uma comida muito gostosa, ele deu aquilo que realmente vinha para a necessidade de Isaías. Que assim como Isaías que foi purificado de sua iniquidade, que nós também possamos ser purificados de tudo aquilo que nos mancha, que o Senhor queime em nós tudo aquilo que desagrada a Ele. Sabe? Então, que realmente essa venha essa nossa oração. Que o Senhor venha com fogo para queimar tudo aquilo que está em nós, que não pertence a Ele. Tudo aquilo que está em nós que desagrada o coração dEle. Sabe? Que os nossos corações venham ser puros ao Senhor. Que Ele venha com fogo santo purificando, assim como o ourives. Que para purificar o ouro, ele vai lá em altas temperaturas e purifica o ouro. Que realmente nós venhamos ser assim, esse ouro purificado. Que pode passar por uma temperatura muito quente, muito quente, mas que realmente vai ser purificado. Bom, o 9º ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é chamado. A gente vai ver isso no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus naquele momento fez um chamamento, ele fez um chamado para Isaías, para que Isaías saiba das funções que Deus ia designar. Então Deus fala: quem agir por nós? Porque ali Isaías já estava preparado, Isaías já tinha encontrado o Senhor, ele já tinha sido purificado, ele já estava sensível ao Senhor. Deus quer que a gente venha ser sensível à voz dele. O Senhor faz um chamado para todos nós, que nós venhamos ser sensíveis para ouvir aquilo que Ele quer de nós, sabe? E o próximo ponto, 10º ponto, a 10ª chave para esse ano de 2023 é resposta. Que nós venhamos realmente responder à altura, sabe, daquele chamado que o Senhor tem para nós. Que nós não venhamos ser como Jonas, que saía correndo, fugindo e indo para a direção totalmente ao contrário do que o Senhor queria dele. Mas que realmente a gente venha responder ao Senhor aquilo que Ele quer ouvir. E que nós venhamos praticar aquilo que Ele espera de nós, sabe? Isaías foi sensível ao chamado do Senhor e respondeu aquilo que o céu queria escutar. Que nós, assim como o profeta Isaías, entendamos a nossa responsabilidade como filhos e servos do Senhor. Nós não estamos aqui nessa terra para um playground. Nós estamos aqui nessa terra por um propósito. Então que nós venhamos responder esse propósito, esse chamado do Senhor para as nossas vidas. E é isso, que todas essas chaves venham ser aplicadas na nossa vida, que não venham ser apenas pontos que a gente lê e que a gente separa, mas que realmente venham ser chaves que a gente venha praticar, que venha ser a boca do Senhor falando com a gente. Fiquem com Deus, que vocês tenham um ano de 2023 abençoado, que as portas desse ano venham ser abertas espiritualmente, né? Estou falando também, para que nós realmente venhamos glorificar e adorar o Senhor. Fiquem com Deus e um feliz ano novo para vocês. Tchau!